Você conhece o seu coração? Quem conhece o seu coração? Será que nós temos condições de conhecer o nosso coração? É interessante que muitas vezes as pessoas falam assim, ó, só Deus conhece o meu coração, viu? É tipo assim, né? Não me julguem, só Deus conhece. E as pessoas falam isso tão tranquilamente como se não fosse sério o fato de Deus conhecer o nosso coração. Num certo sentido, como Davi disse, né, eu prefiro cair na mão de Deus do que nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso. É claro que os homens estão sujeitos a julgamentos hipócritas e a serem implacáveis. Deus é misericordioso, graças a Deus por isso. Mas Deus também é justo. E o fato de Deus conhecer o nosso coração deve causar em nós temor e não falarmos isso de modo leviano, como se fosse algo sem importância. Porque Deus está vendo justamente todo o nosso coração, a nossa podridão, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas motivações erradas. Deus nos conhece por completo, de maneira real e verdadeira. E isso não pode ser dito de forma leviana. Muito pelo contrário, tem que ser dito de forma muito séria. Pois Deus é misericordioso, é gracioso, mas Ele também é justo. Às vezes nós estamos mais preocupados com o temor dos homens e esquecendo do temor de Deus a quem nós prestaremos conta. Por exemplo, quando foi da escolha de Davi, Samuel estava ali na família de Jessé, eles trouxeram, segundo a aparência dos homens, aquilo que os homens acham bom, de acordo com os padrões visíveis dos homens, olhando a aparência, talvez física, e estava lá Davi no campo com as ovelhas pastoreando. Davi então é trazido a pedido então do profeta, se não havia mais nenhum. Se lembraram então de Davi, ali tem aquele famoso versículo: Deus não vê como os homens, vê só o exterior, mas Deus vê o interior. Com isso não quer dizer que Deus não se importe com o exterior, que Deus não se importe com as nossas práticas, com a nossa maneira de vestir, de se comportar, de agir, com a nossa conduta. Esse versículo está dizendo que além de olhar o exterior, Deus vê o interior. Então Deus é o único que nos conhece completamente, plenamente por dentro e por fora. Ele sabe se nós somos de fato hipócritas, se estamos sendo bons por fora, tendo um bom comportamento, mas fazendo as coisas com a motivação errada, com o coração totalmente podre. Se somos, como Jesus disse, né, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Então é algo muito sério para nós considerarmos. Mas vamos lá, quem sonda então, quem conhece o meu e o seu coração? Bom, a Bíblia diz que, num certo sentido, só Deus conhece o nosso coração. Além desse versículo que já citamos, também nós encontramos lá no Salmo 139, Davi dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, de longe penetra os meus pensamentos. Deus esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus é quem tem condições de sondar os nossos corações. E coração, já falamos aqui, é quem nós somos. Coração não é algo separado de quem nós somos, não é algo à parte de mim. Coração é quem eu sou de fato e de verdade, é o meu verdadeiro eu, é o eu interior. É a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, da nossa disposição, do nosso intelecto. Coração é o seu verdadeiro eu, é o que está abaixo, né, da água, pegando aí a figura de um iceberg. A ponta do iceberg é que os homens veem, são os nossos comportamentos, é o aspecto visível. Mas o restante do iceberg, que é a sua maior parte, está submerso em águas. E Deus sonda e conhece os nossos pensamentos. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas logo em seguida diz assim: eu, Senhor, conheço, eu, Senhor, esquadrinho, eu, Senhor, provo os pensamentos para dar cada um segundo as suas obras. Deus sonda, Deus conhece, Deus esquadrinha. Nós não temos condições sozinhos de conhecer o nosso coração e o nosso interior, justamente porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração vai nos enganar, ele vai dizer mentiras sobre nós mesmos, ele quer nos enganar. Nós temos um coração enganoso, por isso que esse papo de olhar para o seu eu interior sozinho, se descobrir, se conhecer, é balela diante da Bíblia.
porque é um labirinto sem fim, é uma escuridão sem fim. O nosso coração é enganoso, obscurecido, ele vai dizer mentiras sobre nós, sobre a vida, sobre Deus. Então, por isso que nós precisamos de Deus para sondar o nosso coração. Deus sim nos sonda e Ele nos conhece. E à medida em que Ele nos sonda e nos conhece e se revela a nós, nós também nos conhecemos e conhecemos a Deus. Como dizia Calvino, o conhecimento de Deus e do homem são simultâneos, é uma via de mão dupla. À medida em que eu conheço a Deus, eu me conheço. E à medida em que eu me conheço, eu conheço também a Deus, pois conheço a Deus e a minha relação diante de Deus, quem eu sou diante de Deus e a relação que eu tenho com Ele. Calvino chega a dizer que é difícil determinar o que precede a quê. Outro texto interessante é de Hebreus capítulo 4, quando diz ali que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra no coração do homem, ela divide juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela discerne os nossos pensamentos, ela discerne os nossos propósitos. É como se ela estivesse dissecando, separando. É como você pegar uma máquina e você desmontar aquela máquina, destrinchar todas as pecinhas, colocar ali. Deus faz isso com os nossos pensamentos. É difícil para nós conhecermos e julgarmos os nossos próprios pensamentos e motivações, quanto mais o do outro. Mas Deus tem esse poder, porque Deus nos conhece como Criador, Deus não conhece como criatura, Deus nos conhece como quem é onisciente, Deus nos conhece de maneira exaustiva, de maneira diferente, porque Ele conhece como quem criou, e Deus nos conhece de maneira verdadeira, real. Deus nos conhece absolutamente. Ele conhece a nossa vida como um todo. O salmista diz, a palavra não me chegou à boca e tu já a conhece. A Bíblia diz, tu formas o coração dos homens. E é interessante que, voltando ali em Hebreus, o texto diz, que a palavra ela penetra e ela discerne os pensamentos e propósitos, expõe, julga esses pensamentos e propósitos. E diz logo em seguida que todos estão diante da palavra, é o mesmo que estar diante de Deus a quem nós prestaremos conta. Deus tem tanta afinidade com a sua palavra que estar diante da palavra na qual Deus se revela é o mesmo que estar diante de Deus. Então Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração, Deus esquadrinha o nosso coração, o que é terrível por um lado, porque Deus conhece todas as nossas feiuras, as nossas motivações erradas, as nossas más intenções, os nossos pensamentos obscenos, feios, maldosos, cheios de ira, de ódio. Deus conhece absolutamente tudo sobre nós e sobre o nosso coração, aquilo que nós escondemos dos homens, aquilo que nós temos vergonha de mostrar. Deus sabe, Deus sonda e Deus conhece. E é triste que às vezes nós temos mais temor de homens do que temor de Deus. Às vezes nós escondemos quem nós somos diante dos homens, mas não temos nenhum receio de alimentar pensamentos e motivações pecaminosas, sabendo que Deus está nos vendo. De Deus a gente não pode fugir, por isso que Davi diz, se eu tomo as asas da alvorada, se eu vou até os confins dos mares, ou faço a minha cama no mais profundo abismo, ali estarás. Bom, então nesse sentido, eu não me conheço, o outro não me conhece, eu não posso conhecer o outro, e nem o diabo sonda e conhece os nossos pensamentos, ou pode ali saber coisas que estão no nosso íntimo. Isso só Deus sabe, só Deus tem condições. Mas isso não significa que nós não podemos fazer nada a respeito para conhecer o nosso coração. É justamente porque Deus nos sonda e nos conhece que Ele revela a nós quem nós somos. E aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trabalhado, e nós conhecemos quem somos nós, qual é a nossa identidade, como é o nosso coração, como o nosso coração se encontra diante de Deus e da palavra, o que precisa ser moldado e trabalhado. Então, o fato de Deus nos sondar não significa que não possamos ou não devamos fazer nada em relação a isso. Muito pelo contrário. É por causa disso que agora a gente pode se conhecer e agir em relação a isso. Por exemplo, em Provérbios 25 diz que os propósitos do coração são como águas profundas, mas o sábio sabe discerni-los. O autor aí compara o coração com águas profundas.
Nos mares, no oceano, nós sabemos que tem locais que o homem ainda não conseguiu chegar devido à grande profundidade. Faltam até aparelhos que consigam chegar até lá, quanto mais o ser humano em si. E aqui o autor bíblico está dizendo que os propósitos do coração são como águas profundas, ou seja, é difícil de nós chegarmos lá na raiz das nossas motivações do coração do homem, do que está no mais íntimo do coração do homem. Mas ele está dizendo que o sábio, o inteligente, aquele que usa de sabedoria, consegue discerni-los. E como ele pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar, como já citamos lá o texto de Hebreus, por meio da palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós conhecemos a Deus, conhecemos a vontade de Deus para nós, nos conhecemos, conhecemos quem nós somos, conhecemos os nossos pecados, conhecemos o nosso coração. Porque, por exemplo, Jesus vai dizer que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, homicídio, ira, raiva, assassinato, prostituição, impureza, glutonaria. Isso tudo começa com as motivações, com os desejos desordenados do coração. Então nós podemos conhecer porque a palavra de Deus é viva e eficaz. À medida em que nós temos contato com a palavra, lemos, meditamos, aplicamos ao coração, estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, a Bíblia vai revelando o nosso coração, vai expondo quem nós somos, porque ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E ainda Tiago, na sua epístola, diz que estar diante da palavra é como estar diante de um espelho. Ele diz o seguinte, alguém que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem que olhou a sua aparência no espelho e não fez nada em relação a isso. O espelho serve para mostrar as nossas imperfeições, para que possamos corrigi-las. E a palavra de Deus tem essa função, ela revela as imperfeições do nosso coração. É um espelho para a nossa alma, para nós enxergarmos as nossas feiuras, os nossos pecados, porque nós não conheceríamos pecado, como Paulo diz, se a palavra não dissesse, não faça isso, não faça aquilo, não faça assim, faça desse jeito. Então a Bíblia é um espelho da alma. Eu sei que as pessoas não gostam muito de visitar esses espelhos. Tem gente que não gosta de tirar foto, tem gente que não gosta de espelho. Quando chega num ambiente que tem espelho, a pessoa fica assim, constrangida, porque às vezes nós temos problema com a nossa imagem. E às vezes estar diante da palavra nos incomoda porque revela a feiura do nosso coração. E todos nós gostamos de ter uma boa opinião sobre nós mesmos, que as pessoas nos elogiem, que elas tenham um bom conceito sobre nós. E nós gostamos, lembra que o coração é enganoso? Nós gostamos de nos enganar sobre quem nós somos. Que nós somos bons, que nós conseguimos a salvação, que nós conseguimos melhorar, que nós somos gente boa, que eu faço caridade, que eu sou religioso. Então eu não exponho o meu coração diante de Deus e da palavra para eu não ser incomodado. Só que eu estou sendo apenas ouvinte, não praticante da palavra. E Tiago vai dizer, a nossa religião assim é vã, é vazia, não vale de nada. Nós precisamos estar diante da palavra de Deus, que ela revele a podridão do nosso pecado e revele a Cristo como salvação da culpa e da corrupção do nosso pecado. Mas não despreze o espelho da palavra de Deus. Então, eu não posso fazer nada a respeito? Posso. Agora sim posso, porque tem alguém que conhece o meu coração. E ele faz com que eu conheça o meu coração através da sua palavra. Em segundo lugar, através da oração, da comunhão com Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, ele termina dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sonda-me, prova-me os pensamentos, conhece o meu coração. E ele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está pedindo a Deus, já que ele acabou de afirmar que Deus tem condições de fazer isso, que Deus então o sonde, que Deus prove os seus pensamentos, que Deus julgue o seu coração, julgue as suas motivações, que Deus revele a ele quais são seus caminhos maus e o conduza por caminhos verdadeiros, por caminhos retos. Então, além da palavra, nós temos a oração, a comunhão com Deus, é pedir, Deus, sonde o meu coração. Deus, prove as minhas motivações, prove as minhas emoções, prove os meus pensamentos, olhe para o meu coração e revele a mim quais são os meus caminhos maus. Não me deixe ignorante quanto ao meu coração. O meu coração é enganoso, então revele o meu coração a mim mesmo, revele aquilo que eu preciso mudar. É um diálogo
real, precioso com Deus, íntimo, verdadeiro, pessoal, que eu e você precisamos ter constantemente com Deus. Bom, e em terceiro e último lugar, com a ajuda de outros irmãos. Nós não podemos conhecer o coração de ninguém, conhecer exaustivamente, nem conhecer como Deus conhece, mas isso não significa que a gente também não possa ter a ajuda de irmãos e ajudar irmãos a conhecerem o seu coração diante de Deus. Primeiro, encaminhando-os à palavra de Deus. Primeiro, ajudando-os a orar e a orar com eles. Depois, aplicando a palavra de Deus nessas situações, porque Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, baseado na mentira, baseado no orgulho, no legalismo, descomprometido da misericórdia e do amor. Este julgamento motivado por questões erradas, equivocadas, mas nós devemos julgar tudo segundo a reta justiça. Se não houvesse julgamentos, nós, por exemplo, aceitaríamos falsos mestres e heresias. Se não houvesse julgamento, seria impossível exercermos a disciplina bíblica. Claro que nós estamos sujeitos a errar mesmo nesses julgamentos, precisamos da graça de Deus, precisamos julgar à luz da verdade, que é a reta justiça. Mas a Bíblia, por exemplo, nos exorta a exortarmos uns aos outros, a advertirmos uns aos outros, a salvarmos os outros do pecado, a consolarmos uns aos outros, a repreendermos uns aos outros, a ajudarmos uns aos outros. São os mandamentos de mutualidade. Nós precisamos de conselheiros que falam a verdade em amor. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Então a igreja, como corpo de Cristo, irmãos preciosos que nós temos ao redor de nós, são instrumentos de Deus para que a gente conheça o nosso coração. E já falamos aqui que assim como a árvore produz frutos, o coração produz comportamentos. E o comportamento revela muito do nosso coração. Talvez eu não vou conhecer a pessoa profundamente, isso só Deus vai conhecer. Mas não significa que eu não possa conhecer nada sobre a pessoa. O seu comportamento, as suas atitudes, a Bíblia diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então isso tudo uma hora ou outra vai revelando o nosso coração. E a igreja como corpo de Cristo é este ambiente onde o meu coração é revelado e é tratado. E outro ponto também é que o nosso coração é muito revelado nas adversidades, nos conflitos, principalmente com quem a gente mais ama. Principalmente com as pessoas que estão mais próximas de nós e que nós tendemos a baixar guarda. O conflito é o momento em que o nosso coração é revelado. Então não caia nessa história de dar desculpas, já só Deus conhece o meu coração, como se isso justificasse as coisas que a gente faz, como se isso não fosse sério, porque num certo sentido falamos aqui, só Deus conhece o nosso coração, o diabo não conhece, a outra pessoa não conhece, nem a pessoa mais íntima da sua vida conhece plenamente, só Deus. Mas isso não significa que a gente não possa fazer nada a respeito, pelo contrário, é porque Deus sonda que na sua palavra a gente tem condições, não é, de conhecer o nosso coração diante de Deus e tratá-lo à luz da graça de Deus, da obra de Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho de Jesus Cristo, pois Ele veio, de fato, tratar o nosso coração, tirar o coração de pedra, nos dar um coração de carne, renovar o nosso coração à imagem de Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus nos dê a graça de aplicarmos estas verdades à nossa vida e ajudarmos uns aos outros. Um abraço, que Deus te abençoe.